13, Êxodo 13, apenas 3 versículos, o verso 20, o 21 e o 22. Êxodo, capítulo de número 13, verso 20, 21 e 22. Assim está registrado na palavra do Senhor nosso Deus. Com muita reverência, ouçamos essa leitura. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Vou ler mais uma vez o texto. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio de estar na sua casa nesta noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de meditar na sua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos reúne como povo teu, para o teu serviço, para o louvor da sua glória. A glória a Deus, quando estamos aqui, que o Senhor Deus fale conosco neste momento, orientando, Deus, as nossas mentes e os nossos corações. Pedimos, ó Pai, que seja assim, para que saímos daqui com a certeza de que o Senhor é o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que nos orienta, o Deus que nos dirige, o Deus que nos orienta, e o Deus que não deixa de conceder a sua presença nas nossas vidas através do seu Santo Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuamos ainda falando sobre os 123 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, né? Que foi organizada em 31 de julho de 1903. Somos tomados por um sentimento não de orgulho, mas de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele fez e tem feito por nós. A história, né, a nossa narrativa, não é de ambição humana, né, nem de astúcia teológica ou qualquer outra coisa que seja, né, ou por força institucional, mas é em essência a narrativa da providência e da fidelidade de Deus, de como Deus opera através do seu povo, de como Deus faz a obra através do seu povo, da maneira como Ele quer, do jeito que Ele deseja que seja. No livro de Êxodo, amados irmãos, nós lemos aqui, fala a respeito do povo. Eles haviam acabado de atravessar a fronteira do Egito. Havia uma euforia no coração, né? que dava lugar ali a um momento de festejo para eles, né? Mas também tinha uma dura realidade pela frente, geográfica e espiritual. O deserto de Etã, né, um lugar inóspito, né, sem estradas demarcadas, né, onde o calor mata de dia, né, e o frio consome a pessoa à noite. O livro de Êxodo nos apresenta aqui o povo de Israel no início de uma longa jornada no deserto. Eles haviam deixado a escravidão do Egito, mas agora tinha caminho pela frente, era desconhecido e cheio de incertezas. E é nesse cenário, amados irmãos, que o texto registra um dos quadros mais belos do amor e do cuidado de Deus pelo seu povo. E é exatamente quando no limite, né, da capacidade humana que a graça de Deus se manifesta. É exatamente quando nós nos sentimos incapazes que Deus vem manifestar a sua graça e nos conduzir segundo o seu querer e segundo a sua vontade. Olha como é bonito o relato desse texto, né? Eu vou ler novamente. O Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem
para os guiar pelo caminho. De noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amados, esse texto revela para nós aqui 3 marcas de Deus na condução do seu povo. E nós vamos estar meditando nelas nessa noite, trazendo para os nossos corações essa presença constante de Deus na nossa vida, e também olhando para a história e vendo Deus dirigindo, cuidando da sua igreja no decorrer dos anos. Primeiro ponto, amados irmãos, que eu destaco aqui, é a soberana imanência de Deus. O Deus que vai à frente. O verbo hebraico traduzido aqui, amados irmãos, ia adiante, denota uma liderança ativa e pioneira de Deus, ali à frente do povo. Deus não é um Deus que está nos céus, é tão somente um observador passivo, né, lá do seu trono, mas é um guia que está ali à frente do povo, para conduzi-lo para a promessa a qual ele mesmo havia feito para este povo. E onde é que nós asseguramos, amados irmãos, para nós, para os nossos dias, nesta mesma confiança de que esse Deus continua sendo o Deus que está com o seu povo, que cuida da sua igreja e que dirige a sua igreja? Lá em Isaías, capítulo 45, o verso de número 2, ele diz assim: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Nada, amados irmãos, pode impedir a caminhada do povo de Deus. Não por causa deles, nem por causa da força, mas porque Deus está ali e vai adiante deles. Esta é a promessa do Senhor para aquele povo, para a igreja hoje, para mim e para você, desse Deus que caminha conosco. Os povos tinham medo de Neemias quando ele chegou ali para reconstruir os muros e tentaram impedi-lo de reconstruir os muros, exatamente porque eles sabiam quem era o Deus de Israel. Era esse Deus que estava à frente do povo, que ia conduzir esse povo para concluir a obra que ele tinha proposto em fazer, em realizar. Na nossa igreja, amados irmãos, quando Eduardo Carlos Pereira e o grupo de pastores e presbíteros decidiram organizar esta igreja, eles não sabiam exatamente que futuro era reservado para eles, para essa nova denominação, mas eles tinham uma certeza de que Deus estava à frente. Eles enfrentaram escassez de recursos, incompreensão e árdua tarefa em erguer seminário, campos missionários, organizar igrejas genuinamente nacional e autônoma. Não foi fácil, mas eles sabiam de uma coisa quando eles decidiram isso aqui, porque foi em oração. Eles sabiam que Deus estava à frente e que Deus ia conduzir. Deus já estava preparando tudo e todas as coisas. Ele foi adiante, preparando o terreno da plantação das igrejas, da edificação das novas igrejas no interior paulista, no Paraná, no centro-oeste, no nordeste, mais tarde nos campos transculturais. Esta igreja alcançou. Se a igreja presbiteriana independente, aos 123 anos, se encontra aqui proclamando o evangelho, falando do evangelho de Cristo Jesus, é porque o Senhor certamente tem estado à frente, tem limpado o caminho e tem conduzido a essa igreja para ser uma igreja que proclama o evangelho de Cristo Jesus. Continuemos, amados irmãos, nessa confiança e certeza. O Senhor está à frente, certamente limpará o caminho e conduzirá a sua igreja para onde Ele quer. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque o Senhor está à frente dessa igreja. Amém? E isso não é só para a igreja em si, mas é para cada um de nós que temos essa confiança no Senhor, que um dia entregamos as nossas vidas ao Senhor.
E a partir do momento que nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, Ele passa a cuidar de nós. E a igreja é um instrumento o qual Ele usa para que nós possamos ter comunhão e desenvolvermos o ministério que Ele quer sobre a face da terra. Em segundo lugar, o Senhor é presença relevante para cada estação. O Senhor é presença relevante para cada estação, para cada momento. No caso aqui, fala de durante o dia, a nuvem, e durante a noite, a coluna de fogo. As colunas, amados irmãos, eram apenas símbolos visual da presença, da graça maravilhosa de Deus. Era uma intervenção direta de Deus para proporcionar condições de sobrevivência para aquele povo ali no deserto. E não seria por pouco tempo, seria por longos 40 anos que eles estariam caminhando ali. Mas o Senhor estaria ali com eles. A nuvem de dia. No deserto sinaíta, amados irmãos, as temperaturas ultrapassam 40 graus com facilidade. A nuvem era a sombra do Onipotente, protegendo o povo da insolação, do esgotamento, do cansaço, do desespero. Imagine você que nessa caminhada não estavam só as pessoas adultas, mas estavam também jovens e crianças. Não? Imagine você hoje com os adolescentes desse nosso tempo, reunir uma caravana e sairmos para uma caminhada longa, debaixo do sol. Quanta reclamação deveria haver, não? Quanto lamento deveria haver. Eu sempre me recordo desse texto quando eu estou na rua e uma nuvem cobre o sol e vem aquela sombra e aquele vento gostoso. Eu me lembro sempre, olha, esse aqui é a marca daquele povo no deserto. Deus cuidava deles, a sombra os protegia do sol. Imagine vocês que aquela coluna de nuvem estava sobre o povo, e aquela coluna de nuvem que dava a direção. Quando a coluna se levantava, eles também se levantavam para caminhar. Quando ela parava, eles paravam. Era o Deus à frente, cuidando ali e presente na vida do povo. E à noite, o fogo, uma coluna de fogo. As temperaturas caem drasticamente, amados irmãos, do deserto. E a escuridão é total. O fogo iluminava e o fogo os aquecia, dando discernimento da direção e afastando os bichos peçonhentos que saíam para a sua caçada à noite. Deus os protegia. Deus os guardava, Deus cuidava, dava segurança para cada família. Imagine você com a sua família, no deserto à noite, sem nenhuma proteção especial. Ah, o Senhor guardava cada família. O salmista, amados irmãos, no Salmo 121, versos 5 a 8, captou muito bem esse cuidado de Deus para o povo naquele tempo, e esse cuidado de Deus também para nós hoje, nesse tempo no qual nós estamos vivendo. Ele diz assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Olha a confiança, amados irmãos, do salmista. E olhando para esse texto, a nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, nós sentimos que esse Deus é o Deus que cuida, que esse Deus é o Deus que guarda. E Deus manifesta, amados irmãos, a sua graça de acordo com as nossas necessidades. E a estação que nós estamos vivendo, Ele supre, conforme diz a palavra, cada uma das nossas necessidades. Ao longo, amados irmãos, de mais um século, a IPI vivenciou diferentes estações climáticas na história do Brasil. Passou por muitos governos, muitas transições, mas manteve-se firme.
nos momentos de prosperidade, calmaria, que nós podemos chamar que era o dia, Deus é a sombra que nos guardou do orgulho de ser quem nós somos. Nos guardou também do esgotamento, para que não nos sentíssemos cansados durante a caminhada. Nas dificuldades, nas lutas, lembramos-nos de onde é que vem a nossa força, de onde é que vem o nosso socorro. Lá do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Há descanso para aquele que espera no Senhor, para aquele que confia no Senhor. Nos momentos de crises, de incerteza, de luto que essa igreja passou, Deus foi o fogo que iluminou a escuridão e aqueceu os corações desanimados, entristecidos, e os impediu de tropeçar em qualquer teologia que estivesse sendo espalhada por aí, para manter-se firme numa teologia reformada, pregando a palavra, ensinando a palavra, para que não se desviasse dos caminhos do Senhor. A palavra do Senhor, amados irmãos, conforme lá está lá no Salmo 119, 105, ele diz assim, ó, é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. É iluminação para perto e a iluminação também para longe. Jesus, eu sou a luz do mundo. Quem está em Cristo Jesus não anda em trevas, porque tem a luz do Senhor. Deus tem iluminado essa igreja através do seu Santo Espírito, através da diretoria, através de cada igreja, através de cada ponto de pregação, através de cada célula, através de cada ministério. Deus tem iluminado essa igreja na ação do Espírito Santo de Deus. E que assim, amados irmãos, possamos caminhar nessa certeza que não estamos e não somos o que somos, nem vivemos como vivemos, por nós mesmos ou por causa de alguém que nos apoie, que nos auxilie, ou pela família que temos, mas vivemos o que vivemos por causa da graça maravilhosa de Deus e por causa dos cuidados de Deus. Esteja você onde estiver, Deus está sempre cuidando daqueles que pertencem ao seu rebanho. Deus está presente em todas as estações da nossa vida, quer sejam nos momentos escaldantes, quer sejam nos momentos de noites escuras. Deus está sempre presente. E nós temos um hino, né, que nos ensina muito bem isso aí. Bem pouco importa onde eu esteja, né? Em alto monte, à beira-mar, em casa ou gruta, boa ou ruim, com Cristo estar é céu para mim. Com Cristo estar é lugar ideal, é lugar de bênção, é lugar de paz. E por último, amados irmãos, a fidelidade do Senhor é ininterrupta. A fidelidade do Senhor é ininterrupta. Sua presença é constante. O texto bíblico diz assim, no versículo de número 22, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem. Nunca se apartou do povo. O termo nos remete aqui, amados irmãos, a uma permanência absoluta e constante. Isso está registrado aqui, porque quem viveu pôde testemunhar. Moisés pôde testemunhar de tudo isso que aconteceu. A fidelidade de Deus, independente do que acontecesse com o povo. A infidelidade, as murmurações, amados irmãos de Israel, lá no deserto, não puderam anular a presença da coluna de nuvem, nem de dia e nem de noite, porque Deus tinha estabelecido uma aliança com esse povo, que estaria com eles. E a aliança do Senhor não era baseada naquilo que o povo ia fazer durante a caminhada, naquilo que o povo ia praticar durante a caminhada, nas reclamações, né? Mas estava baseada na própria fidelidade de Deus. Por isso que nós vivemos debaixo e no tempo da graça, porque não existe nada que você possa fazer para Deus te amar mais.
Eu vou ser bonzinho porque Deus vai me amar mais. Não. Você tem que ser bom porque Deus já te amou. Deus já te amou com todo o amor que Ele tinha. Ele entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer lá no Calvário por amor a você. Quando Ele estava lá na cruz do Calvário, Ele disse: olha, tetelestai, tudo está consumado. Ele já fez tudo o que Ele tinha para fazer. Você só tem que viver de maneira plena na presença do Senhor para receber os cuidados de Deus. Porque todo o cuidado dele está disponível. Ele diz assim para você: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus é fiel. Quantas vezes eu já fui infiel com o Senhor? Quantas vezes você já foi infiel com o Senhor? Mas o Senhor disse: eu não te deixarei, eu não te desampararei, eu estou com você, eu caminho com você, eu não desisto de você. Porque se dependesse de nós, pobres, coitados. A fidelidade de Deus, amados irmãos, ela não é periódica. Ele não abandona o seu povo no meio do caminho, nem de dia e nem de noite. Israel falhou muitas vezes lá no deserto, murmurou, duvidou, vacilou, mas a coluna de nuvem e de fogo continuavam lá. Deus continuava ali. Deus não os abandonava, não os abandonou. A fidelidade de Deus, amados irmãos, depende tão somente do seu próprio caráter. E Deus é fiel, não da perfeição dos homens e das pessoas. Se fosse assim, pobre desse povo, pobre de nós. Mas Deus decidiu nos amar. Deus decidiu te amar, te resgatar da morte, do pecado e do inferno. Hoje, quando nós estamos aí agradecendo a Deus, pelos 123 anos de fidelidade do Senhor, nós dizemos: esse Deus nunca falhou. Ele foi fiel com os nossos antepassados, com os pais da igreja, lá do início. Apesar dessa geração, que muitas vezes nós questionamos, de como essa geração tem vivido, Deus continua fiel a essa geração. E Ele continuará fiel às gerações vindouras, porque Ele estabeleceu uma aliança de salvação com o seu povo. E como diz Davi, sendo Ele o nosso pastor, nos conduzindo por passos verdejantes, por águas tranquilas. E se nós tivermos que andar pelo vale da sombra da morte, nós não vamos temer mal nenhum, porque sabemos que o Senhor está conosco, que Ele caminha conosco. Hebreus 13:8 diz assim: Jesus, Cristo, é o mesmo, ontem, hoje, e será o mesmo para sempre. Mateus 28:20, Jesus disse aos seus discípulos: e eis que estou convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Amados, essa é a nossa confiança, essa é a nossa segurança. E é dessa forma que nós vamos aprender a caminhar com esse Deus Todo-Poderoso. E ao olhar para os 123 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, a palavra de ordem não é nostalgia, mas compromisso com a missão. É olhar para a história e renovar a fé para o futuro que nos espera. O mesmo Deus que esteve com os pioneiros lá em 1903, o mesmo Deus que esteve com o povo lá no deserto, é o Deus que tem estado conosco nesse tempo no qual nós estamos vivendo. Nos lembremos sempre de que eu faço parte da igreja não porque eu quero. Você faz parte da igreja de Cristo não porque você quer, mas porque um dia Ele te escolheu, porque um dia Ele te chamou. E como é bom ouvir a voz do Senhor e decidir servir ao Senhor o nosso Deus, e poder viver realmente como igreja de Cristo, conforme o apóstolo Pedro nos diz, lá em 1 Pedro 2, 9 e 10, é um texto que nós sabemos de cor, porque faz parte da nossa vida, do nosso viver. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? A coluna de nuvem e de fogo não existia para manter Israel estático, mas para que eles pudessem estar sempre caminhando.
Deus concedeu, lá em Atos capítulo 2, o Espírito Santo de Deus, o fogo que desceu sobre a igreja, foi para que ela não ficasse parada, mas fosse uma igreja que estivesse caminhando, pregando o Evangelho, indo e fazendo a obra do Senhor. Sejamos, amados irmãos, sejamos uma igreja que marcha, que continuemos a caminhar. A nuvem de fogo e a nuvem de fogo e a nuvem que os protegia durante o dia não era para manter o povo parado, mas era exatamente para que o povo caminhasse de dia e de noite. Trabalho daqueles homens, mulheres, servos do Senhor, do povo de Deus, era caminhar de dia e de noite. Não podemos nos acomodar na história do passado. Temos que seguir segundo a orientação do Senhor. O Senhor nos chama para alcançar pessoas que estão perdidas, necessitadas da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia. O ID permanece. Tem sempre alguém precisando ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. Sejamos, amados irmãos, uma igreja centrada na palavra do Senhor Deus e confiemos sempre na condução do Senhor na vida da igreja. A luz que guia a igreja na escuridão desse século continua sendo a revelação de Deus. Lá do Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não precisamos temer as incertezas, as lutas, as dificuldades, porque o Senhor está sempre conosco e o Senhor conduz a sua história. Conduz a sua vida, conduz a história da sua igreja. Mantenhamos, amados irmãos, nossos olhos na presença constante do Senhor, que diz: eis que estou convosco. Mais importante do que as estruturas, mais importante do que os projetos, mais importante do que a tradição, é a presença viva de Cristo no nosso meio. Que assim, amados irmãos, possamos aceitar os desafios como igreja para os próximos anos, de servir ao Senhor, sabendo que Ele está à frente, que Ele nos conduz, Ele prepara o caminho e Ele sabe para onde nós temos que caminhar. E eu concluo deixando aqui para os irmãos esse texto. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. Amém. Feche teus olhos. Você vai dizer assim: mas eu vim aqui hoje. O que o Senhor quer comigo, Senhor, nessa noite? Talvez você tenha sido convidado para o batizado do Henrique. O que o Senhor quer comigo, Senhor? O que eu tenho a ver com a igreja presbiteriana independente? Você não tem a ver com a igreja presbiteriana independente? A igreja presbiteriana independente é simplesmente uma agência do reino. Você tem a ver com Deus. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador e Sustentador de toda a criação, o Deus que te amou e enviou seu Filho para morrer lá na cruz do Calvário para você. O Deus que está dizendo para você que você pode continuar confiando, porque Ele está à frente. E porque Ele caminha com você de dia e de noite, nos momentos de dificuldades, nos momentos de lutas, nos momentos de graça, nos momentos de glória, Ele está com você. E Ele caminha com você todos os dias da sua vida. Assim como as nuvens não se afastaram do povo, Deus também não. Assim como nos nossos dias, Deus também não se afasta de nós. Mas Ele é o Deus Emanuel. Receba Jesus como Salvador da sua vida e creia. Receba Jesus como Salvador da sua vida. Entregue sua vida a Ele. Deixa Ele cuidar de tudo. Ele estará à frente e se fará sempre presente para lhe conduzir.
Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de graça, poder e misericórdia, nós estamos agradecidos pela Tua palavra, Senhor meu Deus, que mostra, Deus, a Sua presença constante no meio do Seu povo e na vida da Sua igreja. Estamos agradecidos a Deus porque o Senhor está aqui e fala conosco. E que, ó Deus, cada coração nessa noite possa sair daqui, ó Deus, na certeza de ter ouvido a Sua palavra. De ter, ó Deus, a certeza de quem o Senhor é. E de como o Senhor cuida daqueles que confiam no Seu nome. Nós oramos, Pai, pedindo que o Teu Santo Espírito ministre aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Hoje é um dia muito especial, nós temos